Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 até o verso de número 4, que nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, meus queridos, neste momento. Amado Deus, grandioso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, como igreja do Senhor, para cultuarmos ao Senhor, atendendo a Tua santa convocação, para que neste dia especial, o dia do Senhor, pudéssemos nos reunir e Te dar o louvor, a adoração, a honra, a glória que só o Senhor merece. Ó Deus, nesta hora, nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Senhor falando conosco por meio da Tua palavra que foi lida, que foi cantada. Nós também tivemos a oportunidade, Senhor, de poder falar contigo e Te adorar e Te render graças e Te bendizer o nome. Agora, Senhor, que aqui estamos em oração, queremos suplicar o Teu favor mais uma vez, que o Senhor continue a falar ao nosso coração e desta feita, através da pregação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, por meio do Teu Santo Espírito, a compreendermos a Tua palavra de forma correta, de forma salvífica e edificante. Abençoe a vida de cada um que aqui se encontra. Abençoe aqueles que estão acompanhando por meio da transmissão. Que se há alguém que ouvir essa mensagem, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito e da pregação, Senhor, vidas possam ser alcançadas, que o Senhor possa desvendar, Senhor, os olhos para que venham a contemplar as maravilhas do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui reunida e que também acompanha, Senhor, por meio da transmissão. Que o Senhor esteja sendo conosco, nos instruindo em toda a verdade, nos fazendo crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor esteja sendo gracioso e misericordioso mais uma vez com o Teu povo e nos iluminando, Senhor, tirando todo o empecilho, tirando todo o entrave, tudo aquilo que possa de alguma forma dificultar a compreensão da Tua mensagem para as nossas vidas nesta noite. Assim, Senhor, eu Te peço também pela minha vida, que vou trazer a Tua palavra, que o Senhor possa ser comigo, que eu possa pregar tão somente aquilo que for pertinente ao texto bíblico, que eu não me desvie nem para um lado nem para o outro, mas que eu possa falar quando a palavra de Deus, quando a Tua palavra, Senhor, falar, e me calar quando ela se calar. Que a mensagem hoje, de fato, Senhor, venha do Teu trono para as nossas vidas. Assim eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na minha juventude, eu tive contato com uma Bíblia comentada. E lendo esta Bíblia comentada, que era de uma tradição teológica diferente da nossa, uma ilustração que vinha nesta Bíblia me chamou a atenção. Em um comentário, um dos autores desta Bíblia, ele ilustrava a salvação como um barco.
E ele dizia basicamente o seguinte, que quando você se converte, você imediatamente entra no barco da salvação. Entretanto, quando você peca, e enquanto você não confessa aquele pecado, você está fora do barco da salvação. E basicamente, de acordo com este ensinamento, que nós não concordamos, a vida cristã basicamente é essa alternância entre você estar salvo e estar condenado. Está no barco da salvação, está fora dele. Então, queridos, veja que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós não vamos encontrar esse tipo de ensinamento. A conclusão deste ensinamento basicamente é a seguinte: olha, se de repente você morrer, ou se Cristo voltar e você tiver cometido algum pecado e não tiver confessado, você está condenado. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, queridos, nós vamos observar que esta questão da salvação, uma questão tão fundamental, tão importante, tão essencial para a vida do ser humano, Deus não nos deixa nessa instabilidade. A palavra de Deus diz claramente que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Aqueles que o meu Pai me dá, ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, também vai deixar claro que uma vez que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, já não há condenação. Essa condição, ela é irreversível. E é sobre isso que nós vamos ter a oportunidade de aprender nesta noite. Veja, nós estamos aqui, queridos, estudando a carta aos Romanos. Nosso último estudo, nós tivemos a oportunidade de ver aqui o finalzinho do capítulo de número 7, onde Paulo vai fazer uma descrição da luta que todo crente enfrenta nesta vida. Nós temos aqui o texto que foi lido até pelo nosso irmão Alex na liturgia, Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 25, a luta que todo crente trava contra o pecado. E esta luta, ela é tão difícil que Paulo a descreve nos seguintes termos. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele também diz: na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. E ainda Paulo chega a dizer: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, veja, Paulo descreve claramente a luta que há entre a carne e o espírito dentro do nosso coração. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E o crente vive essa luta dentro de si. Diante de tão grande batalha, Paulo vai fazer aqui uma exclamação. Ele vai dar um grito. Verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta que ele mesmo dá não poderia ser outra: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E veja, queridos, Paulo sabia que ao falar, ao pronunciar tais palavras, poderia surgir na mente dos seus ouvintes, dos seus leitores, dúvidas a respeito justamente de se você
passa por esse tipo de luta, você está realmente salvo. Veja, muitas pessoas, quando elas passam por momentos de luta contra o pecado, elas se questionam se realmente elas são crentes de fato. E Paulo vai concluir aqui o seu argumento no início do capítulo 8, mostrando claramente, queridos, que ainda que eu e você, que estamos em Cristo, venhamos a travar lutas ferrenhas, lutas tão duras, lutas tão terríveis contra o pecado, mas já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com base nisso, queridos, eu quero justamente meditar com vocês nesse tema, nenhuma condenação. Eu queria destacar 4 pontos aqui no texto, baseado nos 4 versículos, que falam justamente a respeito deste tema, deste assunto, que é justamente o fato de que já não há mais condenação para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender bem. Paulo vai explicar para nós por que não há mais condenação para nós. Primeira verdade que eu gostaria de destacar nesta noite é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja o que é dito aqui no verso 1. Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai declarar, queridos, de forma muito categórica: não resta nenhuma condenação. Não há condenação. E essa é, sem dúvida, uma declaração grandiosa, uma declaração maravilhosa, uma declaração esplêndida do Evangelho. Entretanto, queridos, essa declaração ela só se aplica para aqueles que realmente estão em Cristo Jesus. Ela não é uma declaração que vale para todas as pessoas, mas exclusivamente, especificamente, unicamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que não pertencem a Cristo Jesus, ainda estão debaixo da justa condenação da lei. E se morrerem debaixo desta condenação, serão punidos para sempre. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele vai dizer de forma muito clara: o que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Já há um veredito de morte, de condenação. Se ele morrer, já está selado o destino. Mas veja, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, elas são muito claras ao afirmar que aqueles que de fato creem em Cristo Jesus, aqueles que foram inseridos em Cristo, que estão unidos a Cristo Jesus, para estes já não há condenação, eles estão livres de toda e qualquer condenação. Quem são eles? De acordo com a própria carta aos Romanos, são aqueles que não confiam nos seus próprios méritos, que não confiam que por meio das suas próprias obras vão poder alcançar a sua salvação. Conscientes do seu próprio imerecimento, conscientes da sua insuficiência, eles depositam a sua fé total e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eles são justificados pela fé em Jesus Cristo. Eles são livres da condenação. Eles agora, justificados, pois, mediante a fé, eles têm paz com Deus.
Eles agora vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eles lutam contra o pecado. Há uma luta, onde antes não havia luta. Veja, queridos, Paulo vai falar de forma categórica: já não há condenação, nenhuma condenação há. E isso diz respeito, pasmem, aos nossos pecados passados, presentes e futuros. A palavra de Deus é quem garante que não vai haver mais condenação para nós. A condenação a qual Paulo se refere aqui é justamente o juízo de Deus contra o pecado. É a ira de Deus contra o pecado. E veja, nesta vida, o homem ele já começa a experimentar esta ira de Deus. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele chegou a dizer claramente, né, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. Os homens já recebem, num grau pequeno, vamos dizer assim, se comparado ao que eles ainda vão receber, a ira de Deus. Quando morrem, eles vão para o inferno e lá eles recebem a ira de Deus de uma forma mais intensa, mas ainda não de forma plena, porque quando ocorrer o juízo final e que todos ressuscitarem, aqueles que forem salvos vão corpo e alma para o novo céu e a nova terra. Aqueles que forem condenados vão corpo e alma para o inferno. E o inferno e o diabo e os seus anjos e todos que lá estiverem serão lançados no lago de fogo e enxofre, conforme diz lá em Apocalipse, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. É dessa condenação que o apóstolo Paulo está, de fato, se referindo aqui. Aqueles que estão em Cristo, meus queridos, eles não mais precisam temer o dia do juízo. Eles não mais vão temerosos se apresentar diante de Deus, achando que podem ser de alguma forma condenados por algum pecado cometido. Eles têm essa certeza de que, de fato, eles já foram justificados pela fé em Cristo Jesus, que os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, que eles agora estão em paz com Deus e já nenhuma condenação há para eles. Essa, sem dúvida, queridos, é a maior bênção que o Senhor pode dar ao ser humano. Porque, veja, nós somos pecadores. Nós merecemos a condenação. Entretanto, o fato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos por misericórdia, o fato de Deus nos dar algo que de fato nós não merecemos, que é a salvação, essa é a maior bênção que nós podemos receber nesta vida. E veja, queridos, o que é dito aqui é que pela graça de Deus já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Esta é uma grande bênção, que mesmo você ainda travando as suas lutas contra o pecado, mas você pode ter essa certeza. Às vezes eu me deparo com pessoas que chegam sentindo-se destroçadas. E elas de fato me perguntam: mas pastor, eu estou lutando contra este pecado, é uma luta tão dura, é uma luta tão difícil, às vezes eu penso que eu não sou um crente. E eu digo: meu irmão, minha irmã, se você não fosse um crente, você não estaria lutando contra o pecado.
você não estaria tão preocupado em vencer o pecado. E saiba, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos ter a certeza de que o sangue de Cristo foi derramado para nos perdoar dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Portanto, a luta contra o pecado é uma luta dura, é uma luta que muitas vezes nos entristece, nos leva às lágrimas, nos faz às vezes até perder a alegria da salvação, como diz Davi. E nós vamos enfrentar muitas vezes essa luta, mas nunca podemos nos esquecer dessas palavras que trazem conforto, alento, encorajamento ao nosso coração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, queridos, isso é maravilhoso. Segunda lição que eu gostaria de destacar nesta noite: por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Por que não há condenação para nós? Paulo, ele começa a trazer aqui explicações, esclarecimentos, ele começa a tornar o Evangelho claro para nós. Veja o que ele diz assim, no verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observe que no verso 2, Paulo explica por que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, ele já havia dito que era por causa do Senhor Jesus Cristo. De forma resumida, por causa do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo vai gastar um tempo explicando melhor o Evangelho. Então, primeiramente, observe que ele menciona aqui 2 vezes a palavra lei. E nessas 2 vezes que ele menciona a palavra lei, ele não está se referindo à lei moral de Deus, ele não está se referindo aos 10 mandamentos, à lei de Deus. Mas ele está usando o termo lei como regra, como uma norma, como um princípio. E Paulo fala 2 vezes, desta forma. Ele fala da lei do Espírito da vida e da lei do pecado e da morte. Vamos entender o que é que significa cada uma delas. Primeiro, ele diz aqui a lei do pecado e da morte. Mas o que é que significa isso? O que vem a ser esta lei do pecado e da morte? Basicamente é o seguinte, meus queridos: Deus estabeleceu um princípio, uma regra, Ele estabeleceu uma norma. Que norma é essa? A alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma norma, isso é uma regra. Isso é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Não tem como fugir disso. O homem, por ele mesmo, ele não tem como fugir desta regra. Aqueles que quebrarem a lei de Deus, eles serão condenados à morte. E aí entenda, morte física, espiritual e eterna. É sempre bom nós esclarecermos: morte física, separação entre o corpo e a alma. Morte espiritual é a separação entre nós e Deus. Ou seja, o ser humano ele já nasce num estado de inimizade contra Deus. Ele precisa ser reconciliado com Deus porque ele está separado de Deus espiritualmente. E morte eterna, que é a condenação eterna, a separação eterna do amor de Deus, né? Ele só vai ter a ira de Deus eternamente. Mas veja, o texto também fala aqui desta lei do Espírito da vida, porque se há uma lei do pecado e da morte, ou seja, a alma que pecar essa morrerá, também há uma lei do Espírito e da vida.
E essa lei, meus queridos, também foi estabelecida por Deus, e nela nós vamos perceber o seguinte: essa lei diz respeito à aplicação da obra de Cristo nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Por meio dela nós temos vida. Então, queridos, essa é uma outra lei, a lei do Espírito da vida, onde Deus concede a nós vida através do Espírito Santo, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo, livrando-nos da lei do pecado e da morte, livrando-nos da condenação. Portanto, por que já não há mais condenação contra nós? Porque Deus determinou que o Espírito Santo aplicasse os méritos de Cristo ao seu povo, e dessa forma fomos livrados da lei do pecado e da morte, fomos livrados da condenação. Uma terceira lição que também podemos aprender aqui no texto é que Paulo vai dizer como foi que Deus livrou o seu povo da condenação. Como foi que Deus livrou da condenação aqueles que estão em Cristo Jesus? Veja que ele está se aprofundando cada vez mais, ele vai destrinchando cada vez mais as nuances do Evangelho. Verso 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, vamos apenas recapitular. Primeiro nós vimos, Deus nos livrou da condenação. Segundo, vimos porque não há condenação contra nós. Terceiro, vamos ver aqui como Deus, por meio de Cristo, nos livrou da condenação. Primeiramente, precisamos compreender o que Paulo diz aqui no verso 3, aqui no início. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. E Paulo aqui está se referindo agora sim à lei de Deus. Ele diz aqui que a lei de Deus estava enferma por conta da carne, ou por causa da carne, ou seja, por causa da nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, Paulo está ensinando que, por causa da nossa pecaminosidade, a lei de Deus era incapaz de nos salvar, de nos dar vida. Pelo contrário, ela só nos condenava. E veja, isso não torna a lei de Deus ruim. A lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é justa. O problema é a minha natureza pecaminosa. O problema sou eu que não cumpro o que ela manda. O problema é que eu não sou capaz de dar a obediência perfeita que ela requer de mim. E Paulo vai dizer, a lei estava enferma nesse sentido, porque ela era incapaz de nos dar vida, porque por causa da nossa pecaminosidade. Ela que foi dada para ser um instrumento de vida se tornou um instrumento de morte, porque por causa do pecado de Adão e da queda do homem, nós nos tornamos incapazes de obedecer a lei perfeitamente. Em segundo lugar, o que a lei não poderia fazer porque estava enferma por causa do pecado, Deus então fez enviando o seu próprio Filho. Veja a ênfase de Paulo, o seu próprio Filho. Deus não enviou o filho de outro. Deus enviou o seu Filho. E com isso Paulo está querendo deixar claro o quanto isso custou para Deus. Custou a vida do seu Filho unigênito, que Ele entregou por nós. E Paulo então acrescenta, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja como Paulo ele é cuidadoso nas palavras. Em semelhança de carne pecaminosa. Ele não diz em semelhança de carne,
e nem tampouco ele diz em carne pecaminosa. Eu vou explicar quais seriam as implicações disso, né? Paulo não diz assim que Cristo foi feito à semelhança da carne, isto é, ou seja, ele não era alguém que aparentava ser um ser humano. Paulo não diz isso. Paulo não afirma, como os docetistas afirmavam, que Cristo parecia ser um ser humano, mas não era de fato. Paulo não diz assim, ele veio em semelhança de carne humana, não. Mas veja que Paulo também não diz que ele veio em carne pecaminosa. Porque se ele tivesse vindo na mesma condição que nós, como um pecador, ele não poderia pagar o preço dos nossos pecados. Então, por isso que Paulo cuidadosamente escolhe as suas expressões, claro que sob a supervisão do Espírito Santo, ele diz, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. A sua humanidade é real, porém sem pecado. É isso que ele está dizendo com essa expressão. Agora vamos compreender o todo do argumento de Paulo aqui do verso 3. Ele diz assim: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo explica que Cristo veio a este mundo em semelhança de carne pecaminosa para pagar a pena do pecado. Ele diz aqui, ele usa essa expressão, semelhança de carne pecaminosa, justamente porque esse é um princípio que está estabelecido na Escritura, para que ele pudesse pagar a nossa dívida, ele tinha que se tornar um de nós. Quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos nesta condição de carne. O pecado precisava ser punido na carne. Então foi por isso que ele se fez carne e habitou entre nós. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele tinha que ser um humano como eu e como você, para se tornar o nosso representante, para assumir o nosso lugar, para receber em si mesmo a devida punição pelos pecados dele? Não, pelos nossos pecados. É interessante porque Paulo usa uma expressão aqui, que ele veio no tocante ao pecado. Poderia ter sido traduzido de uma outra forma, como oferta pelo pecado, como propiciação pelo pecado. E veja, queridos, Deus julgou o nosso pecado na carne de Cristo, por isso que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não vai punir o meu pecado duas vezes, ou seja, punir na cruz de Cristo e depois punir no dia do juízo final. Ele não vai fazer isso. Se Ele já puniu os meus pecados em Cristo na cruz, já não resta condenação para mim. Então Ele veio para lidar com o pecado. Ele condenou na carne o pecado. Cristo se fez carne para que o pecado fosse condenado no âmbito da carne. Cristo se fez carne para que Ele pudesse morrer em nosso lugar, para que Ele pudesse levar o nosso pecado sobre si e pagar o devido preço por ele. Quarto ponto: qual foi o propósito de Deus ao livrar da condenação aqueles que estão em Cristo?
Qual é a finalidade disso tudo? Qual foi o propósito de Deus ao realizar esta obra e nos livrar de toda a condenação? Paulo vai esclarecer aqui por que Deus fez tudo isso. A resposta é esta, verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz que Deus fez tudo isso para que a exigência da lei se cumprisse em nós. Mas como isso é possível? Como a exigência da lei se cumpriu em nós? Como nós acabamos de ver aqui no verso de número 3, Deus cumpriu plenamente a exigência da lei em Cristo como nosso cabeça, como nosso representante, como nosso substituto. Cristo foi castigado em nosso lugar, sofreu a penalidade da lei em nosso lugar, experimentou a morte em nosso lugar, experimentou a condenação eterna ali na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou o inferno, a separação de Deus, que estava destinada para mim e para você. Veja, queridos, Cristo também, ele cumpriu a exigência da lei ao viver uma vida perfeita aqui neste mundo. A Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, ele cumpriu a lei à risca, ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, ele deu à lei a obediência perfeita que nós deveríamos ter dado. A justiça dele sim é perfeita, os méritos dele sim é perfeito. E é a respeito disso que Paulo vai falar aqui na carta aos Romanos, da maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Ou seja, na medida em que eu tenho fé em Cristo Jesus, é imputado a mim duas coisas: a obediência perfeita de Cristo e a sua morte sacrificial. A vida que eu deveria ter vivido e o pagamento pelos pecados que eu cometi. Quando você crê em Cristo, é como se entre você e Deus visse Cristo. E aí Ele pode se relacionar com você. Aí você pode adentrar a presença dEle. Aí você pode adorá-lo, orar a Ele, você pode ter um relacionamento porque é com base, não nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo. É com base no pagamento que Ele fez por você. Então, queridos, agora, quem é alcançado por esta ação de Deus maravilhosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós? Nós quem? Paulo está falando dele, está falando dos cristãos ali de Roma, bem como ele está falando de todo o crente, de todo o verdadeiro cristão, de todo aquele que de fato foi justificado pela fé em Cristo Jesus, que passaram pelo novo nascimento, que agora são novas criaturas e que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, vivem em santificação. Que coisa maravilhosa, meus queridos, que coisa maravilhosa. Como a palavra de Deus, ela vai justamente mostrar claramente que, de fato, se nós somos salvos, o nosso desejo é pela santificação. Alguém que diz: não, eu sou salvo, mas eu não quero viver em santificação, isso é uma prova de que não é salvo. Ou, em outras palavras, nos termos de Tiago, essa fé é morta, ela não existe, se ela não vem acompanhada de obras, de um testemunho, de um comprometimento real e significativo com o Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o fim, queridos, eu gostaria de trazer 3 aplicações breves para as nossas vidas. Veja, esse texto ele nos ensina que já não há condenação para aqueles que estão
em Cristo. Deus nos inseriu em Cristo. Nós estamos em Cristo. E ninguém pode nos tirar desta condição. Nem Satanás, nem o mundo, nem os poderes deste mundo, nem o inferno. Se você está em Cristo, se você está nele, veja, não há e não haverá nunca a possibilidade de condenação para você. Se você está em Cristo. E não há esse tipo de ensinamento nas Escrituras de que quando você peca, você deixa de estar em Cristo. E aí quando você se arrepende, você volta para Cristo. E aí se você peca, você sai de Cristo. E aí se você se arrepende, você volta para Cristo. A gente não vive nesta ambivalência, nessa instabilidade de condições. Uma hora eu estou em Cristo, outra hora eu estou fora de Cristo. Não, queridos. Aqueles que foram inseridos em Cristo pertencem a Cristo. E o próprio Cristo diz: de maneira nenhuma os lançarei fora. Claro que sim, se eu peco, eu devo procurar me arrepender, porque é isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão faz. Se ele peca, ele tem o Espírito Santo, ele vai sentir o desejo de se arrepender, de confessar, de mudar de vida. Mas eu não deixo de estar em Cristo, eu não passo a me tornar, eu não me torno alguém que está condenado. Então, nada é mais tolo do que esta ideia de que você pode estar em Cristo no momento e depois, quando pecar, você ficará fora de Cristo. E aí, quando você se arrepende, você volta para Cristo. Veja, não é assim. Essa questão da salvação nas Escrituras, Deus não nos deixou nessas incertezas. Se você está em Cristo, se você pertence a Cristo, já nenhuma condenação há para você. É importante que você saiba disso. Mas uma outra aplicação que nós também podemos aprender aqui é que esse texto, ele também aqui nesse final, ele fala a respeito do caráter do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é alguém que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é colocado aqui de uma forma maravilhosa pelo apóstolo Paulo, para que a gente não queira se apropriar desta bênção que é a segurança da salvação de forma equivocada. Para que ninguém que anda segundo a carne pense: não, então agora eu sou membro de uma igreja, eu faço parte de uma comunidade, eu sou cristão, eu me batizei, então agora eu estou salvo, eu posso viver de acordo com a carne. Não. O verdadeiro crente, ele não vive segundo a carne, ele vive segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo dentro dele vai fazer com que a sua inclinação maior seja justamente por viver uma vida de santidade. Ele ainda tem o pecado remanescente dentro dele, ele ainda tem uma luta dentro dele. Essa luta vai durar enquanto ele estiver vivo aqui. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, vai haver, mas ele é caracterizado não por uma vida segundo a carne, mas uma vida segundo o Espírito. Uma vida de luta contra o pecado, uma vida de mortificação do pecado. Ele pode cair? Pode, mas ele é caracterizado por uma vida vitoriosa sobre o pecado, por andar segundo o Espírito. Isso é muito importante, queridos, nós termos em mente, para que ninguém venha a nutrir em seu coração ilusões de que pode viver irrefletidamente, pode viver depravadamente, pode viver na carne, porque faz parte de uma igreja, é membro de uma igreja, acha que está salvo. Não. Não há nenhuma base bíblica para essa falsa confiança.
Se você é um verdadeiro crente, você vai querer viver em santidade. Mas uma terceira e última aplicação que eu gostaria de tratar, meus queridos, é justamente quando a palavra de Deus ela fala sobre não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa realidade, a palavra de Deus ela fala de forma tão categórica. Ela diz que se você está em Cristo, se você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, você está em paz com Deus. Os pecados da sua vida toda, eles foram perdoados. E agora sim, em Cristo, você tem o perdão dos pecados. E que se você pede de fato o perdão, você vai ser perdoado. Mas às vezes o grande problema, queridos, é que a gente confia mais nos nossos sentimentos do que na palavra de Deus. Aí você vai encontrar pessoas dizendo assim, mas eu não me sinto perdoado. A palavra de Deus diz que eu estou perdoado, mas eu não sinto. Eu já pedi perdão, pastor. Eu já orei, eu já chorei diante de Deus, mas eu me sinto muito mal por causa daquilo que aconteceu. É como se Deus não tivesse me perdoado. Mas veja o que é que Deus fez para que você fosse perdoado. Ele entregou o seu único filho. O filho dele veio aqui, assumiu a natureza humana para sofrer, para morrer em nosso lugar, para nos dar o perdão. E você acha que você não é perdoado? Veja o que foi que isso custou para Deus, veja o que isso custou para o Filho de Deus, veja a obra do Espírito Santo na sua vida. Não confie nos seus sentimentos, confie naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus ela é autoritativa, infalível, inerrante, ela não erra. Confie que de fato, se a Bíblia diz que você está perdoado por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é porque você de fato está perdoado. E quando vier as setas do maligno, quando vier as acusações de Satanás, dizendo, olha, mas tu fizestes isto, tu fizestes aquilo. Na história da igreja conta-se que Lutero, em um dos seus delírios, Satanás começou a jogar na cara dele tudo que ele fez. Lutero, tu fizestes isto, tu fizestes aquilo, tu fizestes... Apresentou uma lista para Lutero de todos os seus pecados. E Lutero olhou para ele e disse, olha, eu fiz tudo isso e muito mais. Tu só te esquecestes de colocar escrito, cortando essa lista com letras vermelhas, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Queridos, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Descanse nisso. Seja encorajado por esta verdade. Glorifique a Deus por esta verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.